O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no próximo domingo, aqui no Brasil, nós estaremos celebrando a solenidade da Ascensão de Jesus. Jesus voltará à casa do Pai e se sentará à direita do Pai. O Evangelho está nos falando justamente de despedida. A despedida, ela causa tristeza. Quantas vezes eu estou quer seja no aeroporto, numa rodoviária ou numa estação de trem, e fico ali observando as pessoas. Elas chegam, os seus parentes, com seus amigos, ficam ali conversando. Depois de um tempo, aí está na hora de pegar o avião, ou o trem, ou o navio, ou o ônibus. E ali aquelas pessoas que estão enraizadas numa amizade, num laço fraterno, num laço de amor, elas se abraçam e começam a chorar. Porque o outro está indo embora. E quem é que está indo embora? É justamente aquela pessoa que é amada. Os dois se amam. E por isso a tristeza, uma tristeza muito grande que causa a separação. E a tristeza, ela pode ser maior justamente quando uma pessoa vai embora sem perspectiva de retorno. Uma vez eu, dentro do avião, me deparei com uma mulher que estava chorando amargamente. E ali perguntando para ela o que estava acontecendo, aí a mulher dizendo que ela estava chorando porque a vida dela toda ela viajou com o esposo, e naquele dia ela não estava viajando com ele porque ele havia falecido. A tristeza. E é essa comparação que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje. Depois de 3 anos de convivência com os apóstolos, eles comeram juntos, se alegraram juntos, participaram lá da festa das bodas de Caná. Eles participaram das grandes solenidades das festas judaica, como Pentecostes, como a Páscoa, a celebração da Páscoa, das tendas, os milagres vividos. Eles presenciaram os milagres que Jesus fez, o medo que eles tiveram quando Jesus veio andando sobre as águas, aquela
a cara de surpresa quando Lázaro saiu do túmulo. E as pessoas, a multiplicação dos pães, as pessoas que iam atrás dele, foram momentos bem vividos entre os apóstolos. Mas também um momento em que Jesus foi preso, o beijo de Judas, a traição no caso de Judas, Jesus morto na cruz, mas a alegria também da ressurreição. Tudo isso foi vivido pelos apóstolos. E agora Jesus está dizendo: vós chorareis, porque eu estou indo embora. Mas a vossa tristeza, ela vai se transformar em alegria. Aí ele traz esse exemplo da mulher que quando vai dar à luz, ela fica angustiada, pois chegou a hora de dar à luz. No entanto, depois, quando ela vê a criança nos braços, ela se alegra. A separação de Deus causa tristeza no nosso coração. A separação de Jesus dos apóstolos causou muita tristeza. Mas Jesus deixa bem claro, essa tristeza vai se transformar em alegria. Vai se transformar em alegria quando? Quando os apóstolos também passarem desta vida para outra, para se encontrar com nosso Senhor. Vocês se lembram que Jesus em algum momento ele falou: eu estou indo, mas vocês não poderão ir agora, mas depois vocês irão. Então, depois que eles pregam o evangelho, que eles anunciam a boa nova do reino, fala do céu, eles pregam, converte tantas pessoas. Jesus, melhor dizendo, né? Jesus converte através deles, dos apóstolos. Chegou o momento em que eles tiveram que passar desta vida para outra. Aí nós temos lá o martírio dos apóstolos. Pedro, que foi crucificado, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual ao Senhor. André, que foi crucificado em forma de X. Bartolomeu, que foi esfolado. E assim por diante. João, o grande João, discípulo amado de nosso Senhor, que colocava a cabeça dele no coração de Jesus, que morreu de velhice, mas sofreu muito, o último dos apóstolos. Então nós temos que perceber aqui uma coisa, meus irmãos, a morte deles não foi fácil, mas a alegria do reencontro no céu foi maravilhoso. O que Jesus está falando para os apóstolos, ele está falando também para nós. Um dia, meus irmãos, com a graça de Deus, nós iremos passar desta vida para outra. E a nossa alegria vai ser plena, a nossa alegria vai ser grande. Também vós agora sentis tristeza de Jesus, mas eu hei de ver-vos novamente, tá vendo? E o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. A alegria no céu será assim para nós. E já é assim para quem está lá. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade. Que nos momentos difíceis nós tenhamos Jesus como Senhor, com muito ou com pouco, ou até mesmo sem nada. Seremos sempre do Senhor e precisaremos ser dele, porque a alegria será grande. E essa alegria não será tirada. E interessante que Jesus diz no final
que lá no céu nós não iremos perguntar mais sobre nada. Não haverá necessidade de tanta pergunta, porque a alegria do céu superará toda e qualquer coisa. Como eu sempre falo, e também os outros padres, meus irmãos, a alegria do céu, que nunca, nunca vai se acabar. Lá no céu, nenhuma tristeza entra. Lá no céu não entra ódio. Lá no céu não entra doença. Lá no céu só entrará aqueles que lutaram, que procuraram viver a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que João, lá nas cartas, ele fala: eu vi uma multidão diante do trono do Senhor e adoravam o Senhor. E lá não tinha mais choro, só alegria. É isso que nosso Senhor está falando para nós, e essa compreensão é necessária para nós. Nós não podemos colocar toda a nossa força, toda a nossa alegria neste mundo, não. A nossa alegria está voltada para o céu. A alegria de um dia estar com Deus. Essa é a grande alegria que Deus quer que nós tenhamos. Você está compreendendo? Imagina, meus irmãos, você se encontrar com seu pai, com sua mãe que já foi, ou seu irmão ou sua irmã, ou seu amigo, ou até mesmo o inimigo que conseguiu se salvar. Que alegria! É o que nos espera. Meus irmãos, nós não fomos criados para viver nesse mundo. Porque se nós fôssemos criados para viver nesse mundo, nós não morreríamos, não é verdade? Então, se a cada momento nós vemos as pessoas morrendo, é porque nós não fomos criados para este mundo, como Jesus falou e deixou isso claro para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. E Jesus nos quer todos lá. Lembremos do capítulo 14, também do Evangelho de São João. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu já vou-los disse, fala nosso Senhor. Eu vou para lá para preparar o lugar, e quando esse lugar estiver preparado, eu virei te buscar. Que, meu Deus, que maravilha! Aqui está o ponto da felicidade nossa. Nós cremos na ressurreição, nesse sentido de que um dia nós teremos que largar esse mundo para nos encontrar lá. Para nós cristãos, a passagem para a eternidade é motivo de muita alegria. Para o pagão, para o ateu, para o materialista, para o comunista, para aqueles que são de outras religiões, que não querem saber de Deus, para eles tudo acabou. Olha só, na cabeça deles está assim: morreu, acabou. Se nós viemos para esse mundo para morrer e acabar, para que Deus iria nos criar então? Nós cremos na ressurreição. É isso que nos faz olhar para frente, lutar pela fidelidade, lutar contra o pecado. É isso que nos faz ser fiéis a Deus, nosso Senhor, porque a nossa vida não termina aqui. Quando você que é católico, você ouvir alguém dizer: morreu, acabou, depois não tem mais nada, tenha pena dessa pessoa e peça a Deus a graça de que elas possam compreender o invisível. E isso só pela ação do Espírito Santo. Por isso que nós estamos também prestes a comemorar Pentecostes. E como Jesus disse, o Espírito Santo vem
e ele nos esclarece, ele mostra. As pessoas que vivem voltadas somente para esse mundo, elas não compreendem que depois nós nos alegraremos e teremos uma alegria maior. Elas não entendem sobre a existência do céu. E elas ainda ficam provando os cristãos, dizendo assim: me prove, me prove. Então eu digo para você, feche seus olhos, peça que o Espírito Santo ilumine você e você verá. E você experimentará e você verá que realmente o céu existe, que Deus existe e que nós não fomos criados para viver neste mundo, nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para o céu e isso é maravilhoso. E como Jesus está dizendo, e ninguém vai nos tirar esta alegria de sabermos da existência da eternidade, da existência do céu. Ninguém tirará isto de nós. Repito, meus irmãos, os santos que lutaram aqui e muitas vezes passaram por sofrimento e passaram mesmo, como São Paulo diz, teremos que passar por muitos sofrimentos até que entremos no céu. Agora eles se alegram. Aquela criança, você mãe que hoje sofre por ter perdido seu filho no ventre, sabe que aquela criança foi para lá. Ou aquele filho que já havia nascido, foi para lá. Aqueles que viveram a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo foram para lá, estão lá. E isso deve alegrar o nosso coração. Porque aqui está a nossa esperança. A nossa esperança está na vida eterna. Na vida eterna, não nesta vida passageira. Peçamos a Deus a graça de nos desapegarmos de toda e qualquer coisa. Que Deus nos conceda a graça desse entendimento. Estamos de passagem. A nossa pátria celeste não é terrestre, a nossa pátria é celeste, como vai dizer na carta aos Hebreus. Como diz São Paulo também, nós somos cidadãos dos céus, do céu. Paulo, ele teve aquela grande experiência, assim ele conta, que ele teve lá na eternidade, ele foi lá no céu. E ele ainda diz assim, com palavras humanas, é impossível descrever o que se viu, o que ouvi lá. Que, meu Deus do céu, com palavras humanas é impossível descrever. Então nós não temos como descrever, nós só temos que experimentar. Então peçamos a Deus a graça que Ele nos conceda essa fidelidade a Ele, que nós jamais abandonemos nosso Senhor e lutemos para um dia experimentarmos o céu. O céu, o céu, o lugar aonde Deus habita e que Ele quer que todos nós estejamos lá. A vossa tristeza vai se transformar em alegria. Eu sei, fala Jesus, que vocês estão entristecidos porque eu estou dizendo que eu tenho que ir, mas fiquem tranquilos, vocês também se alegrarão porque vocês me encontrarão lá. Que coisa maravilhosa! E o que eu fico mais maravilhado ainda, meus irmãos, é que Jesus falou isso, mas não falou somente para os apóstolos.
Ele falou para mim e para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Viva o céu!